Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra Viva. Agora eu quero compartilhar com vocês a segunda parte do vídeo do testemunho do meu pai, o Olímpio, tá bom? Então, com vocês aí esse vídeo, que apreciem, tá bom? E que Deus abençoe ricamente todos vocês. Um grande abraço. Então, hoje a gente tem mais outras experiências para contar. É, Temos uma experiência forte para contar. Mas assim, a sua experiência, quando o senhor conheceu a igreja adventista, como é que foi? Aí o senhor contou até mais recente, né? 84, recente, nada, tem mais de 20 anos isso aí, né? 30, como é que é? 84 tem 40 anos. 40 anos atrás, são bastante tempo. Mas quando o senhor foi para a igreja, como é que o senhor conheceu a igreja adventista? Por que vocês foram para a igreja adventista, entre tantas outras que existiam? É que hoje tem tanta igreja que naquela época era bem menos, né? Na época era bem menos igrejas. Na região onde a gente morava. Rede Assembleia, Batista, Congregação, né? Lá no município de Paraúna, onde a gente morava, então tinha, lá na Arantina, tinha congregação e tinha assembleia. Adventista naquela época era pouco, né? Era pouco, mas aí lá tinha retirado 3 léguas da onde a gente morava, numa fazenda lá, os irmãos lá adventistas construíram uma igreja na fazenda. Aí na inauguração dessa fazenda, eles chamando o povo para ir, mas lá em casa ninguém não me chamou para ir. Mas como eu já estava estudando a Bíblia, sozinho, estudando a Bíblia lá sozinho, tudo. Aí o sogro do meu irmão, caçula, estava preparando para batizar. E aí eles iam para lá. Aí eu fui e falei para eles, ó, eles falou para mim, eles vão vir cá buscar nós. Então falar para eles, eles vêm buscar vocês, só para eles passar lá na minha casa, que eu mais minha esposa, nós quer ir também lá. Aí tá, não, nós falamos. Aí eles não foi, aí o senhor Antônio, que é o sogro do meu irmão, alugou uma caminhonete lá para levar nós lá. Aí passou lá em casa e nós foi. 3 léguas, nós chegamos lá na igreja, nunca tinha ido. Aí cheguei lá, de uma escola sabatina, eles cantando, tinha um irmão muito animado que cantava lá. Aí nós ficou lá e o rapaz da caminhonete foi embora. E aí depois levou nós para ir almoçar na casa do irmão lá, até o irmão que dirigia a escola sabatina, os cânticos lá. Então, ali nós almoçou, aí 3 horas da tarde tinha batismo na beira do Rio Turvo. Era o pastor Lapim. Você nunca nem tinha visto batismo? Não, nunca tinha visto, não. Aí quando nós foi, levou nós para lá, chegou lá, batizou um cunhado do meu irmão, dois cunhados do meu irmão, batizou o Gabriel e batizou o Zé Luiz. Aí ficou o sogro do meu irmão, mais a sogra e mais outras cunhadas dele para batizar depois. Aí nós foi lá, aí o pastor Lapim, ele já faleceu, estava lá dentro do rio fazendo o batismo lá, todo dia. E eu doido de vontade de batizar também, queria batizar, tudo, mas eu não tinha levado roupa e eles também não tinham roupão. Primeira vez que veio na igreja, já quer batizar. Eu já queria batizar. Aí quando eu via lá, passava aquelas cobras securi, tinha muita, todo pequeno assim, do metro e meio, passava na beirada do rio, mas eu nem fiquei com medo. O pastor lá dentro fez um sermão lá, muito bonito lá, usando Isaías, me parece que Isaías 55. Ali ele fez um sermão muito bonito e fez o apelo, quem quisesse preparar, se alguém queria preparar para o próximo batismo. Eu fui o primeiro a levantar a mão que eu queria. Aí eles já pegaram o meu nome, todito. Aí sim, aí eles iam lá para casa, de 15 dias ia lá para casa no sábado, ia num sábado, fazia com nós lá o culto, no outro sábado eles buscavam nós para lá. E foi assim. Aí quando foi 11 de novembro, agora... 11 de novembro? Hoje é 9? Hoje é 9. 9, depois da manhã. Vai fazer 53 anos que nós fomos batizados. Né? Nós fomos batizados. Deus batizou. Eu era pequenininho. Era pequenininho, nem não foi batizado, deixou o irmã Eliane com a mamãe. Nós fomos batizar em Edéia. Lá quem batizou nós foi... Aí batizou eu, batizou a minha esposa, que é a Clédes, batizou
o meu irmão com a esposa, batizou o sogro dele com a sogra e mais as meninas. Foi batizado 11 pessoas. Aí nesse meio, aí você já também estudou a Bíblia, teve algum curso bíblico, não, alguma coisa? Não teve não. Não teve. Até teve uns irmãos que achou esquisito nós ir batizar sem fazer estudo bíblico. Né? Mas como eu já vinha estudando a Bíblia, o pastor foi um pastor lá, eu não sei se ele era boliviano, se ele era chileno, ele foi lá em casa, não, nós quer batizar. Aí mandou buscar nós lá, nós foi lá em Adéia, batizou no dia 11 de novembro de 72. 72, eu tinha 2 anos. Então, o que aconteceu? Nós foi na igreja visitar 11 de setembro, não, 16 de setembro de 72. Então, poucos meses depois. Quando foi 11 de novembro, 3 meses depois. 11 de novembro. Setembro, outubro, novembro, 3 meses. Nós batizou. Aí e nós estamos na igreja até hoje. Na verdade, 2 meses. Setembro, outubro, novembro, 2 meses depois. Nós batizou. Tem uns irmãos que não estavam concordando, não. Mas nós queríamos batizar, eu queria batizar, tudo. Minha esposa... Mas assim, aí você foi para a igreja. E sábado, alimentação, mas ficou sabendo como é que era? Ficou sabendo, aí ele já contou para nós tudo. Aí, essas coisas mais básicas já... mas antes de eu ir na igreja, a primeira vez lá, meu irmão foi cortar cabelo, o sogro dele cortava cabelo, nós fomos um dia de domingo na casa dele para cortar o cabelo do meu irmão. Aí chegamos lá, o irmão Chiquinho, que era o comportor que passava lá em casa, no meio da semana, que era tio da esposa do meu irmão, que ele tinha casado. Aí o que acontece? Ele foi estudar a Bíblia comigo. Aí estuda daqui, estuda dali, me mostra uma coisa, me mostra outra sobre a volta de Jesus, mas eu muito curioso, eu tinha falado, não, eu vou para a igreja adventista, mas largar de comer carne de porco nunca. Aí você batizou ainda comendo a carne de porco? Não. Aí você antes de batizar. Foi antes de batizar. Antes da gente visitar a igreja. Antes de visitar a igreja. Aí nisso, o que acontece? Eu curioso, que o irmão Chiquinho falou para ele, irmão, depois nós vamos estudar mais. Mas eu muito curioso, falei, eu vou pegar ele agora, porque ele não vai achar nisso, porque Deus não falou isso de jeito nenhum. Porquinho para comer mesmo. Eu engordando uma capadinha lá, que tava coisa linda lá, gordinha, tudo, né? Estava dando os beijos. Já no pai nos dias de nós sacrificar a bichinha para comer. Aí o que acontece? Aí foi, não, então tá, abriu a Bíblia na hora e me mostrou lá em Levítico 11 lá, e me mostrou a carne de porco lá. Aí aquilo para mim não teve mais lógica de maneira alguma. Eu fui embora já achando aquilo muito esquisito, comer carne de porco. Se eu acredito em Deus, na Bíblia aqui, eu tenho que acreditar na palavra que ele deixou escrito. Porque não adianta nada eu vou acreditar em Deus e não acreditar na palavra dele. Eu cheguei lá em casa, já que aquele gosto ruim na boca, eu não quero comer isso mais. Falei para minha esposa, olha, o negócio é verdade, está aqui na Bíblia, eu mostrei para ela. Nós só vamos comer essa que tem aqui, não vamos comer isso mais nunca, de jeito nenhum. Mas achando aquilo muito esquisito. Não descia igual. Já não queria, não descia igual de jeito nenhum. Você comia aquele trem esquisito, já não queria descer mais. Aí foi meu sogro, minha sogra e o irmão da minha sogra, a esposa dele, passar o fim de semana lá na nossa casa. Vamos matar essa tuíca aqui, assim, já está gordinha, vamos matar isso. Matou, ainda assou um pernil para eles comer, aquilo muito ruim, eu achando aquilo esquisito. Aí eles foram embora no domingo. Na segunda-feira tinha um nordestino que morava perto de mim, eu já tinha falado para ele, falou, se você não quiser comer, eu te compro tudo, te compro manteiga com carne, tudo. Se tiver, eu levo. Se tiver, eu levo tudo, eu te compro tudo. Você não quer, eu te compro tudo. Quanto você quer disso aí tudo? Eu dou ir para se livre, daqui para me dar 20 cruzeiros. E pode levar. Pegou a lata de banha limpinha, cheinha até na tampa, e a outra com carne também quase cheia, e as carnes que tinham retalhado lá, linguiça, leva tudo isso daí. Me dá 20 cruzeiros, tá bom. Na época o óleo não custava nem... Era barato. Não custava nem 10, acho que uns 10 centavos, o máximo. Se eu comprei óleo toda a vida, que isso aí nunca mais... de maneira alguma. Então ele foi para a igreja, ajudamos muito na igreja. Hoje eu já estou com meus quase 80,
daqui no meio do ano que vem, 080, mas da Igreja Adventista eu só vou sair quando eu morrer, mas com o meu nome no livro da vida. Amém. Então a gente tem muita experiência, eu não sei se o tempo vai dar. Então, se quiser contar, então tem outra né? coisa que Deus me mostrou, eu também quase não falei isso. Eu já falei para muitas pessoas, mas não é porque o povo às vezes não acredita. Então, quer dizer, isso aí foi. O cara teve um pesadelo, um sonho, ele acha que foi verdade. Então, né? acha que a pessoa não acredita. Depois eu mudei. Nós estávamos mudou para o norte de Goiás, não deu certo, voltei para Uberlândia. Lá, estava morando de favor na casa do meu sogro, uma casinha de um quarto, sala e cozinha lá no fundo, e a gente morava lá, e o chuveiro, o banheiro era do lado de fora, do lado de fora. Eu sei que eu levantei de noite para ir no banheiro, tinha que sair do quarto, passar na sala, abrir a porta da sala e subir um degrauzinho para me chegar. E quando eu saí na porta da sala assim, veio uma luz do céu, aquele foco de luz em mim. Assim, quando eu vi aquilo, eu já olhei para cima, aquele foco de luz, falei, é o Espírito Santo que eu estou recebendo. E nisso que eu olhei assim, que firmei as vistas para o céu assim, Deus me mostrou, estava lá, o mapa da Nova Jerusalém, toda estrela aí, não era a cidade, o muro, tudo pontilhado de estrela, tudo pertinho uma da outra, assim, e ela fazia aquele quadrado, dos mais bonitos lá, e na frente estava escrito Isaías 3, verso 10, tudo com letra feita de estrela. Isaías 3, verso 10. E na frente tinha uma matemática. A matemática até hoje eu não entendi. Eu não sou chegado muito em matemática. Aquilo ali eu não entendi aquela matemática de jeito nenhum. Mas Deus me mostrou perfeitinho, letra de estrela, tudo feito com estrela. O muro da Nova Jerusalém de estrela, aquele quadrado lá, coisas mais lindas. Então, eu até quase não comento isso. Entender matemática para entender o que significava aquilo. Para entender a matemática, mas eu não entendo matemática. Eu entendi matemática só somar, dividir, diminuir, multiplicar, mas eu vejo aquilo lá, que a matemática, mesmo quando eu estudava a quinta série, as matemáticas, eu não gostava de matemática. Para mim, não era para mim, era complicado matemática. Mas foi isso aí. Então, Deus me mostrou. E depois disso daí, no outro ano, isso foi em 80, no início da segunda quinzena de julho de 80. Quando foi em 81, eu tinha mudado da casa do meu sogro, peguei uma casa do governo lá, onde nós morou, até pagar a casa lá. Então, lá eu cantava no coral da igreja, e aconteceu que depois do coral nós tínhamos um grupo de oração lá, que nós reunia, orava, era eu, tinha várias pessoas, tinha o irmão Ataíde, que faleceu o ano passado, e tinha a irmã Risonete, tinha outras irmãs lá, que nós ficava lá, e ele falou, de 5 horas até 7 horas da manhã, nós temos que estar orando um pelos outros, todo. Aí tinha a irmã Terezinha, que ela era recepcionista na escola sabatina, aí ela falava que estava orando, mas aí o que acontece? Eu acordei de noite lá por volta das 2 horas, e eu orei a Deus, orei a Deus pedindo que Deus me desse o Espírito Santo, que eu queria falar com ele. Orei em silêncio, e quando eu terminei de orar, ele estava em pé, nos pés da minha cama ali, envolto de um fogo azulado. Ele tinha o cabelo grisalho, a barba grisalha, assim, aquele ser bem forte, envolto daquele fogo, e me olhando assim, olha, mas aí eu fiquei inerte, eu não mexia nem com o dedo, não mexia com nada, a língua virou um pau dentro da boca, não tinha como, não tinha como, mas ele entendia o meu pensamento, a gente conversou pelo meu pensamento. Aí eu pedi
a Deus que desse o Espírito Santo para essa irmã Terezinha, que eu não sei por que foi, que veio na minha mente naquela hora pedir o Espírito Santo para ela. Uhum. Então, aí ele saiu, eu lá, deitado lá, deitado duro que nem uma madeira lá, não mexia com nada. Eu vi, ele foi lá na casa dela, foi lá no quarto dela, ele pegou ela assim, enrolou na cama várias vezes para lá e para cá, e ela não acordou de jeito nenhum. E ele voltou aonde eu estava ali e ficou me olhando assim, todo envolto daquele fogo, dos pés, da cabeça aos pés, só dos lados dele assim. Aquele fogo azulado todinho, e eu daquele jeito não dava conta nem de mexer. Aí ele entendia o meu pensamento, que eu conversava pelo pensamento. Aí ele desapareceu. Quando ele desapareceu, eu voltei ao normal, todo falando assim. Então eu tenho dar esse testemunho para as pessoas, contar para as pessoas o que Deus tem me mostrado. E essa Terezinha, o que o senhor contou o sonho para ela? Pois é, eu contei quando foi no sábado. Esse sonho meu foi de terça para quarta. Na quarta-feira, quando a gente morava longe, não dava para ir na igreja. Isso aí então, foi uma visão, porque estava acordado. Estava acordado. Era uma visão, isso não foi sonho, de maneira alguma. Aí quando foi no sábado, eu cheguei na igreja, ela estava na porta recepcionando ali, cumprimentei ela, falei, irmã, eu tenho um negócio para te falar, para te contar. Ela falou, então me conta agora. Eu falei, não, depois do culto. Aí, desceu, fui lá para a classe dos professores lá, depois terminamos a classe dos professores, vim para dentro, eu tinha minha classe lá de aluno lá dentro da igreja. Aí, quando eu cheguei lá, estava lá, ela chegou, irmão, faz favor, vem aqui. Eu fui, ela falou, não, eu estou muito curiosa, me conta o que é que aconteceu. Aí eu contei para ela ficou muito apavorada, chorou muito, e falou para mim, irmão, vou te contar o que está acontecendo. Eu estava falando para vocês que eu estava orando com vocês, eu não estava orando coisa nenhuma. E aconteceu, eu trabalhava lá no clube cuidando dos biquíni, das pessoas que vai para lá, das mulheres que vai para lá tomar banho, tudo. E eu descuidei lá, veio uns cachorros, rasgou esses biquíni dessas mulheres, tudo lá, e eu fui despedida do serviço. Ixi. Tá, eu conversei com ela, expliquei para ela todinho, mas eu fiquei por entender por que ela não acordava. Um ano depois, ela saiu da igreja e foi para a igreja da Assembleia de Deus. O irmão dela era pastor lá. Foi para lá, tirou ela de lá, foi para lá. Aí ela saiu nas igrejas lá, contando para todo mundo, dando testemunho, toda a igreja da Assembleia. Eu estava na igreja adventista, guardando o sábado na marra. Não comia carne de porco, olha que bobeira, não comia carne de porco. E eles já têm me visitado, têm pelejando para me voltar, mas não adianta me visitar, que eu não volto mais de jeito nenhum. Encontrei com ela na rua, conversei com ela, ela falou, irmão, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, eu não estou errada. Falei, você vai ver o dia que Cristo voltar. Foi a última vez que eu vi ela. Aí que eu fui descobrir por que ela não acordou. O Espírito Santo me mostrou que os irmãos visitou ela e ela não aceitou de jeito nenhum. Não acordou. Então, não acordou. Então tem isso aí foi um negócio, não foi sonho de maneira alguma, foi a visão mesmo. E tem uns, me parece que ali foi 1912, não, 2012, 2011, foi 2012 por aí. Aí eu tive uma visão, foi muito forte, que eu fiquei muito apavorado. Não foi sonho, foi a visão. Deus me mostrou um círculo de fogo tão grande que ia da terra até a altura das nuvens no céu. Eu fiquei muito assustado com a visão daquela, que eu nunca vi fogo dessa altura. É muito difícil, muito forte. Aí Deus veio e falou para mim o seguinte, avisa para todo mundo que quem não guardar os meus mandamentos, não pedir perdão dos seus pecados, vai ser lançado dentro desse círculo de fogo. Aí eu pensei, mas como que eu vou fazer isso?
será que o povo vai falar que eu estou doido? Vou sair na rua contar isso? Aí Deus, naquela mesma visão, Deus me mostrou eu dentro, em cima de um caminhãozinho 3/4 carregado de laranja, em cima de uma montanha bem alta, e a cidade na montanha, de cima e embaixo, aquela montanha, e as ruas da cidade era tocando de roda ao redor da montanha. Tinha uns quarteirão, tudo certo. E o povo igual formiga andando. E eu, em cima daquele caminhão, comecei a dar a mensagem que Deus mandou. Quando eu falei, o povo tudo parou, ficou me ouvindo, e aí foi me perguntaram, qual é que é a igreja? Eu respondi para eles, Deus não mandou eu falar em placa de igreja, Deus mandou avisar para vocês, se não pedir perdão dos seus pecados, não guardar os mandamentos de Deus, vai ser lançado dentro de um círculo de fogo. É o lago de fogo. É um lago de fogo que está no Apocalipse. Então, eu vi isso, fiquei muito horrorizado. E já falei isso para muita gente. Mas eu sei que o povo hoje não dá muito ouvido nessas coisas, não. Mas Deus tem um plano disso daí. Agora, quando foi esse ano passado, agora Deus me mostrou essa mesma visão, mas foi num sonho. Do mesmo jeitinho. Aí, quando Deus mandou avisar que eu fui saindo, assim, passando uma rua, na porta da igreja Congregação Cristã. Deus mandou eu falar para eles lá. Aí eu desci para entrar na igreja lá, aí o porteiro, eles têm um porteiro, igual a igreja de recepção, né? Tem a recepção lá é um porteiro que fica lá. Aí eu fui e falei para ele, olha, Deus mandou eu dar um recado, eu vim para dar um recado aqui para vocês. Ele falou assim para mim, só que agora não tem jeito, o culto já começou, então não tem jeito de você falar isso agora aqui. Não tem que ser outro dia. Aí eu voltei, tinha um grupo de irmãos da congregação lá, uma meia dúzia lá, aí foi e falaram comigo, mas você chegou agora, já está indo embora? Eu falei, não, Deus mandou eu dar um recado aqui, um aviso para vocês, mas o porteiro me falou que hoje não tem jeito. Aí eles me perguntaram, o que é? Aí eu contei para eles a respeito de tudo. Aí eles perguntaram, guardar os mandamentos de Deus, está em Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Eles abriram a Bíblia e leu, quando eles chegou no 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado, mas tem que guardar o sábado. E você e tudo para ele. Os primeiros 4º mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6, amar a teu próximo como a ti mesmo. Então Deus mandou avisar, se não guardar esses mandamentos, não pedir perdão dos seus pecados, não vai entrar no céu, vai ser lançado dentro do círculo de fogo que ele me mostrou. Aí nisso, eu fui saindo, acordei. E eu tenho um vizinho que aqui em Cachoeira Dourada, onde eu moro, ele é da congregação cristã e ele é cooperador. Nós combinamos muito. Aí eu fui e contei para ele. E ele ficou caladinho, escutou tudo, mas não me falou nada. Não me vou te chamar lá. Não, vou te chamar lá para você contar isso da igreja, de maneira alguma. Mas o outro cooperador já me falou que eles sabem que o sábado é o único dia santo que Deus deixou. Eles já foram em Goiânia numa reunião para tratar desse assunto. Vamos guardar o sábado? Mas chegou lá na reunião, uns concordam, outros não concordam, aí fica do jeito. Eu falei para isso, não depende de quem concorda, quem não concorda. O que depende é a decisão de cada um. A pessoa tem que decidir. Então é isso daí. Se você chegou até aqui porque você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no nosso canal, se não é inscrito, curtir também, que é muito importante, e comentar. Deixe que seja um amém, glória a Deus, alguma coisa aí nos comentários desse vídeo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe ricamente você e sua família. Fiquem com Deus.